Boa noite a todos, né? Os virtuais e os presenciais na cabana. O João está passando aí a turma. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Nós hoje vamos dar continuidade no Evangelho, né? No trecho Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu só queria pedir a permissão inicial, porque quando eu fui estudar um pouco mais sobre esse trecho, eu me deparei com a seguinte questão pessoal que eu queria compartilhar com vocês, que em que parte do Evangelho que eu estou? O que eu quero dizer com isso? Kardec era super organizado nas coisas que ele fazia, né? Ele tinha metodologia e tal, é do conhecimento geral. E para elaborar o Evangelho, ele também usou uma metodologia, né, para escrever, para organizar o Evangelho, né? E essa metodologia, ela explica de uma forma didática as partes que compõem o Evangelho. Isso, para mim, nesse momento, foi bastante importante, porque às vezes eu me sinto meio perdido, né, em questões de organização com relação à estrutura, né? Onde eu estou? Eu estou falando do quê? Né, a gente lê muito trecho do Evangelho, né, a gente lê em casa também e tal, mas exatamente a gente não sabe onde que está dentro da estrutura de Kardec. Então, eu ia pedir permissão para vocês rapidinho, e eu vou falar, eu não vou mostrar na tela, eu só vou falar, para que a gente tenha uma noção bem rápida da estrutura, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa se posicionar. Então, eu fiz um resumo, e para ajudar ele está nessa tela aqui. Então, eu vou mexer aqui um pouquinho. Prometo para vocês que vai ser bem rapidinho, nós não vamos nos atrapalhar aí no trecho do Evangelho de hoje, né, que é orgulho e humildade, né. Basicamente, o Kardec, ele se isolou, né, numa cidade na França, por cerca de uns 200 dias, para organizar o Evangelho, tá? E aí ele pegou a parte da introdução, eu vou falar bem rapidamente, para realmente não tomar tempo. E essa introdução fala um pouco do que é a obra, né, a autoridade da doutrina espírita, notícias da época de Cristo e tal. Estou olhando do lado, mas a câmera está aqui, aqui eu tenho um outro monitor. E falando de Sócrates e Platão. Essa basicamente é a introdução. Eu acho que é importante a gente estudar, a gente conhecer. Depois ele começa, né, nas divisões dos 28 capítulos que tem no Evangelho, né? E nessa divisão, né, tem os primeiros 4 capítulos, né, que dizem respeito às premissas, né, a base fundamental do Evangelho de Jesus Cristo, né? Que no primeiro capítulo ele trata do assunto não vim destruir as leis, né, ele veio cumprir as leis de Moisés. No segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, então ele vem falar, né, da pátria espiritual. 3, há muitas moradas na casa do meu pai, então a pluralidade dos mundos habitados. E 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a questão da reencarnação. Essas são as premissas básicas, né, da estrutura do Evangelho, né? Kardec pegou trechos do Evangelho, depois é interessante a gente pesquisar, né, dos apóstolos, tudo, e foi trabalhando em cima. Então, ele começou com essa base. Então, essa base, se a gente não conhecer essa base, dificilmente a gente entende as coisas para frente, dentro dessa estrutura, né? Na verdade, não é uma estrutura, diria assim, matemática, isso não muda, não, mas é uma estrutura básica para a gente entender. Na sequência, capítulos 5 e 6, ele fala da nossa condição atual, que é bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Nós, os encarnados, e Cristo Consolador. Então, ele trata desse assunto e ele fala, olha, qual é a condição né, dos encarnados, né, esta? Ele trata nesses 2 capítulos.
Na sequência, ele trata do ideal que a gente tem que seguir. Como é que a gente faz, então, né? Para sermos bem-aventurados? E aí entra as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito, que é o ponto que nós estamos agora. Bem-aventurados os puros de coração, né? Os brandos e pacíficos, misericordiosos. Então, esses, do 7 ao 10, ele trata dessas bem-aventuranças, de como é que nós temos que conduzir a nossa vida. Então, hoje nós vamos tratar, né, de um pequeno pedaço desses pobres de espírito. Nós vamos falar bastante aí. Depois do capítulo 11 a 17, são os desafios individuais. O que nós precisamos fazer para chegar lá? Né? Que amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita faz, honrai o vosso pai e vossa mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a Mammon, e sede perfeitos. É isso que nós temos que seguir, né? Para que a gente possa alcançar esses objetivos. Na sequência, né, eu falei de 28, nós paramos no 17, na sequência do 18 ao 24, ele fala da evolução ou da redenção coletiva, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, a fé transporta a montanha, trabalhadores de última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou, estranha moral, não ponhais a cadeia debaixo do alqueire. Então, ele trata de uma evolução da humanidade como um todo. E no final do capítulo 25, 26, 27, 28, é o encontro do homem com Deus, né, que é a redenção final. Então, eu achei muito, para mim, pessoalmente, foi muito interessante, eu quis compartilhar isso com vocês. Tem mais coisas aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas é mais para a gente se posicionar no momento que nós estamos do Evangelho, onde a gente está tratando, né, o ideal a seguir. Né? O que nós precisamos fazer, como é que nós temos que conduzir a nossa vida para que a gente possa ter um norte. Porque Jesus também teve um norte, né? O norte são as lições de Moisés, né? O que Moisés deixou, como está escrito no próprio Evangelho aqui, Jesus não veio para destruir a lei, né? Ele também tinha essa referência, né? Evidente que criada por ele, né? Lá atrás, mas seguiu, né? Ele não deu salto, não modificou, não alterou, né? Ele veio complementar essas leis. Então nós estamos nesse momento aqui, tá bom? Então é isso, rapidamente. Deixa eu voltar aqui a posição que eu. Aqui é muita engenharia. Ok, muito legal. Bem, então agora nós vamos entrar aqui no capítulo de hoje, dentro desse capítulo Pobres de Espírito, que trata do orgulho e da humildade. Eu penso que é um capítulo que a gente sempre está discutindo, né? Sempre está conversando sobre ele, sempre ele é importante na nossa vida, né? Por que isso, né? Por que orgulho e humildade é importante nessa nossa caminhada? Porque orgulho e humildade, orgulho é assim a base de todos os problemas que a gente tem quando a gente fala de evolução espiritual, né? O nosso orgulho, ele é realmente algo que nos prende, né? Aqui ao mundo material, nos prende nas questões morais, né? E a humildade, né, é o contraponto, né, do orgulho. Nós não conseguiremos jamais ser humildes se a gente não trabalhar, né, essa questão do orgulho. Então, eu fiz umas anotações aqui, um pouquinho assim, né, o que é orgulho, né? A gente fala tanto do orgulho, mas o que é, né? Como é que a gente identifica, né? Então, eu peguei umas palavras aqui, sinônimos, né, que eu acho interessante, antes da gente entrar no assunto do texto, falar um pouquinho, que é a questão do seguinte: orgulho, né, é sinônimo de arrogância, de vaidade, de altivez, de soberba, de vanglória, de ostentação.
empáfia, insolência, desvanecimento, né? Alarde, fatuidade. Então, tem mais coisa, imodéstia, né? Pretensão. Então, isso tudo faz parte ainda da minha vida, né? E eu sinto muito essa dificuldade de lutar com algumas situações que estão aí descritas, de verdade. Eu tento me policiar, eu tento trabalhar esses lados, mas realmente é muito difícil. Às vezes é muito difícil eu perceber que eu estou vivendo aquela situação e que ela passa por mim, por muitas vezes, desapercebida. Eu não consigo ter essa percepção em algumas situações. Outras, sim, eu consigo ter essa percepção, mas aí vem a dificuldade em trabalhar, né, essa percepção que eu tenho, né. Então, quando eu consigo estar um pouco mais vigilante, de acordo com os estudos, com o conhecimento, né, que eu tenho nesse momento, e eu consigo identificar essas situações, eu consigo trabalhar um pouco melhor isso. Mas confesso para vocês que não é muito fácil e que realmente, né, o estudo que nós estamos fazendo aqui, todos nós do grupo, fora do grupo, em casa, em outros centros, em outras igrejas, né, em outras oportunidades, ele é fundamental para a gente ir trabalhando essa questão da nossa inteligência espiritual, vamos chamar assim. Não aquela inteligência do QI, né? Mas a inteligência espiritual. Porque é disso que nós precisamos, né? Não é de títulos, não é de empregos, grandes cargos. No texto a gente vai falar sobre isso. A grande dificuldade é a questão moral. E é por aí que Deus usa sua régua, né? Ele mede os nossos esforços, não pelo cargo que nós temos aqui, não pelo que nós conquistamos materiais, até porque a gente já falou em vários evangelhos aí, toda vez é recorrente, nós não levamos nada, né? E como as pessoas brincam também, né? Caixão não tem gaveta, né? Então a gente carrega as questões morais. E a questão do orgulho e da humildade, ela passa a ser fundamental para isso. Porque a gente não consegue ser humilde com essas características do orgulho. Porque a humildade, ela pressupõe humildade olhando em Cristo, né? Quando eu falo humildade, a gente precisa tomar cuidado com essas palavras, porque às vezes a humildade é da interpretação daquela pessoa quietinha, né? Que não é contra, não é a favor, né? Que isso pode, né, pode se mostrar por vários motivos. Mas quando a gente fala da humildade em Cristo, né? É humildade com o nosso semelhante, né? É igualar o nosso semelhante a nós, né? Não é humilhar, não é pisar, não é também achar que ele é o máximo e nós somos o pior, né? Mas sim a gente trabalhar essa questão da fraternidade, da igualdade, para que a gente aí sim possa trabalhar, né? A questão da humildade, a questão da evolução espiritual, isso é muito difícil também, tenho consciência disso, porque muitas vezes a gente usa da condição que a gente está no momento, de algum merecimento material, né? E acaba não tendo a humildade necessária para tratar com algum irmão, né, algum semelhante. Eu falo porque, honestamente, eu vejo que há um trabalho, no meu caso, há um trabalho ainda muito grande para ser feito, muito, muito grande mesmo.
para entender essa mensagem de Cristo e abrir mão de uma série de coisas que não é fácil para mim. Porque quando você fala em humildade, você fala em, mais ou menos, em dar a sua cara para bater, né? No sentido de você não revidar, né? No sentido de você aceitar, entender a situação do outro, o momento do outro. E isso não é tão simples assim, nesse momento que eu estou. Então, quando eu leio o Evangelho, e esse Evangelho, esse trecho me marcou muito, eu vou entrar nele um pouquinho, deixa eu só me policiar aqui no horário para não... 9 minutos aí. Vou entrar nele um pouquinho, porque ele tem muitos trechos interessantes. Ele realmente mexeu bastante comigo, no sentido de parar para pensar um pouco mais sobre as minhas ações no dia a dia. Porque cada vez que eu leio ali um trecho, eu falo, meu, eu estou longe disso aqui. Ainda falta muito para eu chegar lá. Ainda tem que aprender bastante coisa ainda e pôr em prática, né? A gente lê, a gente estuda, a gente está no meio já há bastante tempo. Como acho que a maioria das pessoas que estão aqui. E por consequência, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente pôr em prática isso aí mesmo, tendo estudo, conhecimento na doutrina. Então, não é isso que faz de nós, né, o estudo, o conhecimento da doutrina, melhor ou pior. O que faz é a prática. Então, quando eu vejo pessoas trabalhando realmente na seara de Jesus, executando o trabalho que ele pede, esquecendo as cobranças que são feitas em cima da gente, mas tendo a certeza de que nós estamos fazendo certo, aí é que a gente sente como é difícil as coisas, né, quando a gente vai para a prática. Enfim, abri um pouquinho o coração aí para vocês, mas é o que realmente eu sinto e queria compartilhar com vocês. Mas, basicamente, voltando aqui para o texto, o Lacordaire, né, que é quem escreveu esse texto, ele é um padre da época lá de Kardec, nasceu nos anos lá de 1800 e pouquinho. E ele se tornou um padre, apesar de a família dele ser totalmente católica e tal, ele se tornou um padre muito rigoroso. Então, o texto dele, quando a gente lê esse texto, parece que a gente está ouvindo um padre falar, um padre escrever. Isso é muito interessante, né? Ele inicia o trecho, ele falando uma coisa que eu achei bacana, ele pedindo, né? Ele agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus está concedendo a ele de vir, ele como um ser que também passa ainda, né? Mas passou também pelas dificuldades, né? A oportunidade que Deus está dando a ele de vir até nós e poder expor, né, aquilo que acontece do outro lado, aquilo que acontece no plano espiritual, como é que eles veem, né? Então, ele agradece a permissão e pede para que possa ser iluminado, vamos dizer assim, para transmitir essa mensagem, de forma que ela chegue o mais clara possível. Eu vou nessa mesma toada, vou tentar ser o mais claro possível, dentro do meu conhecimento, para passar essas informações para a maioria das pessoas, hein? E para mim, principalmente. A humildade é uma virtude, um trecho, né? A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E realmente, a gente não trabalha a humildade no nosso dia a dia, né? A gente tem situações, a gente consegue lembrar de umas situações na vida da gente, outras, tal. Mas no dia a dia, a gente parar no final do dia e falar, viu, o que eu fiz hoje? Né? História do homem de bem, né? O que eu fiz hoje? Eu realmente trabalhei nesse sentido? Né? A gente fica muito... Eu fico muito distante disso, fico devendo. Ele fala aqui, né, que a humildade nivela os homens, todos são irmãos, né, que devem se auxiliar mutuamente e que induz ao bem. Então, a humildade, se bem trabalhada, na seara de Jesus, né, ou sempre com esse olhar, ela dignifica o homem, ela
igual aos homens, e isso é fundamental. Porque lembrando que Jesus, no Sermão da Montanha, quando ele foi falar, a gente tem que lembrar que tinha vários públicos ali, né, no Sermão da Montanha, né? Você tinha os sacerdotes, né, religiosos, né? Você tinha os ricos, né, que eram aquelas pessoas que realmente tinham muito dinheiro e, consequentemente, tinham poder, tinham influência, como também os sacerdotes. E também tinham os pobres, né, nesse momento do sermão, né, a maioria chamados pobres, né. E ficou, se a gente relembrar, a grande expectativa de todo mundo para saber o que Jesus ia falar, né? Porque todo mundo acompanhou ele, o que ele vai falar? Ninguém sabia, né? Os sacerdotes esperando para alguma coisa que contrariasse Moisés para eles pegarem no pé. Né? Os ricos com alguma coisa que eles pudessem conduzir de forma a prejudicar ele, falar, isso é uma falta. Tal. E os pobres não sabiam o que falar. E Jesus começou justamente o evangelho, né, todos as bem-aventuranças falando dos pobres. Né? Ele exaltou os pobres de espírito, porque, né, deles será o reino dos céus. E isso deve ter sido um impacto fantástico, né, na vida de quem estava ali, né, ouvindo, porque ninguém esperava isso, né? Porque se Deus é meu pastor e nada me faltará, então se Deus dá bens materiais para os ricos, né? Se eu tenho estudo, se eu tenho casa, se eu tenho tudo isso daí, o pobre, Deus não gosta, né? Não ajuda, né? Falta tudo para o pobre. E aí vem, né, a orientação, e ele começa por aí, né? Falando para os pobres. Então, isso é muito interessante, né? E aqui, dando continuidade, né, ele falando da humildade, ele cobra da gente, né? Realmente não somos humildes, ou só nós vestimos roupas de humildade, né? Colocamos uma roupa, porque nós vamos ajudar alguém, colocamos... E eu estou nessa toada, né? Procurando ajudar, procurando fazer minha parte, claro, num processo evolutivo, eu acho que isso é importante. A gente começa pelo conhecimento, né? Entendendo, fala, pô, peraí, não é por aqui o caminho, é por aqui. Então, quando a gente já tem essa percepção, eu falo que é sempre o primeiro passo. E a gente tem que trabalhar para dar continuidade. Então, ele fala sobre isso. E aí ele volta no assunto, né, do orgulho, né? Ele reforça aqui que é terrível adversário da humildade. É um fato, nós já falamos aqui, né? Um pouquinho, né? Ele fala aqui que, né, os grandes da terra, né, imaginam que os títulos, as riquezas, são recompensas deferidas aos seus méritos, se considerando a essência mais pura do que a do pobre. Então, o que ele fala assim, não adianta título, não adianta dinheiro, não adianta cargo, não adianta nada. Para os olhos de Deus, o importante é essa humildade, é você igualar as pessoas, né? Porque nesta encarnação, né, é outro ponto do Evangelho lá em cima, da base, né, a reencarnação, ele é um processo que ele acontece e, com certeza, você vai passar por N situações. Essa semana, dentro dos estudos, eu vi alguma coisa de uma pessoa muito importante no meio espírita, falando que nós passamos cerca de 200 mil anos no plano nominal, né? Nesse processo. Não sei se essa matemática é certa, mas o processo é longo, né? Mas é uma pessoa que lê, que estuda e que realmente é uma pessoa muito séria no meio e com certeza tem o seu valor. Para falar uma coisa dessa, não falaria à toa, né? Baseado em alguma informação que conviveu com Chico Xavier. Ele toca num ponto aqui, num trecho, que ele fala assim, ó, não é teu igual ou infeliz que passa fome. Então ele está falando assim, né? Aquela pessoa que passa fome não é tão igual quanto você é diferente porque você usa uma roupa diferente, você tem sangue diferente. Não. Né? No trecho aqui, ele fala, né, do corpo, né? Fala que Deus
construiu as pessoas iguais, fisicamente, não tem sangue diferente, não tem nada. Então, na essência, nós somos iguais. Naquilo que é importante, nós somos iguais. O orgulho é que nos torna, né, nos pretende tornar mais, talvez, importante do que realmente nós somos, né? E aí, quando a gente usa esse orgulho para prejudicar alguém, para prejudicar uma pessoa, para dificultar a vida da pessoa, nós estamos remando contra a maré, né? Então, é isso que ele fala aqui. E ele comenta, ele colocou um trechinho que eu achei muito legal. Ele fala assim: ao ouvires isso, né, que o outro é tão igual, né, a você, isso revolta o seu orgulho, né? Isso revolta o seu orgulho. Quando você ouve um negócio desse, fala, não, mas não pode ser, né? É isso mesmo, Beth. Olha o Moisés aí. É isso mesmo. A gente, né, quando a gente ouve isso, mexe com o brilho da gente. Ai, 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 né? Então, achei muito interessante essa colocação que ele fez aqui e grifei, né? Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a esse miserável coberto de andrajos? Vã utopia, né? Se fosses iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? Essa é uma pergunta que a gente faz, né? Não talvez com esse peso todo, eu não faço com esse peso todo, mas por que ele é tão baixo e eu tão alto? Então, eu achei muito pertinente. Eu estou controlando o tempo aqui, Jorge, e vou dar uma aceleradinha aqui. Né, ele fala aqui: quem te garante que também tu não tenha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola. É o processo da reencarnação, né? Está aí presente, ele está falando justamente isso. A gente sabe, acredita e estuda isso, né? A reencarnação é o que corrige a vida da gente. Uma encarnação, a gente não consegue. A gente que é um pouquinho mais idoso, não sei se experiente, mas idoso, já viveu por muitas situações, né? A gente vê que falta sempre muita coisa para ser feita nessa encarnação. A gente está muito longe do ideal, mesmo não sendo espírita, mesmo não estudando, a gente sempre vai achar que falta alguma coisa, que a vida da gente não está completa. Então, enquanto a gente tiver essa sensação, nós vamos estar reencarnando para continuar o nosso processo evolutivo e para ajudar o trabalho de Jesus Cristo, que é implantar o Evangelho aqui no planeta Terra. Essa é uma das funções também da nossa encarnação, é o nosso processo evolutivo, e também, vamos dizer assim, nós somos soldados no trabalho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do horário. Ele fala das mães, né? Que ele fala das mães. Quem não lê o trecho, se puder ler, é bastante interessante. Ele fala da importância da mãe, né? Que vê o seu filho sofrendo, que vê a sua família sofrendo, e ela se enverga, né? Se humilha, entre aspas, né? Para buscar ajuda, né? É o nosso papel diante de Deus, diante de Jesus, né? O nosso orgulho, ele tampa muito a nossa vista, esconde muitas coisas da gente, não permite que a gente enxergue muitas coisas. Isso cria uma dificuldade muito grande para o nosso processo evolutivo. E ele toca num ponto aqui que eu achei importante também, que ele fala, né, que importa a calúnia do mundo, porque o que mais nós vamos ouvir, com certeza, em trabalhando na seara de Jesus, é calúnia. Jesus ouviu um monte. E nós ainda, né, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a evolução que ele tinha, ele ouviu um monte. E ele entendia isso, porque nós somos pequeninos ainda, né? Mas teremos que responder pelos nossos... Ele entende, compreende, mas temos que restaurar o que nós fizemos, né? Eu queria só finalizar aqui com duas informações. Tem mais coisas aqui, mas o tempo urge. Alguns trechinhos do Evangelho
mais tradicional para que a gente faça uma reflexão. Né? O trabalhador de Cristo, né? Humilde, né? Torna-se natural para ele seguir o caminho do Cordeiro. Humilhação torna-se seu alimento, exaltando sua recompensa. Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro 4:13. Gosta de fazer todo o seu trabalho no oculto e não recebe a honra dos homens. Mateus 6, 1-4. Gosta de ocupar o lugar mais baixo, não porque deseja ser mais estimado, mas porque pensa que é precisamente este o lugar adequado para ele. Lucas 14, de 7-11. Filipenses, de 2-3. Reservado em sua conduta, nem agressivo, nem exigente. Gostaria de desistir de suas vantagens para o benefício dos outros. Filipenses 2:4. Quem quer fazer isso? Vamos ser honestos? Estou encerrando já. O tempo é precioso para ele. Ele não tem nada a perder, mas ele é calmo e nunca é levado a fazer nada às pressas. Efésios 5, 16 e 17. Nega-se para que sua vida não seja uma ofensa aos outros, de alguma forma. Mateus 16, 24. Você negar a sua vida para que não prejudique a vida do outro. Isso tudo está na Bíblia. Vive a vida com o propósito de se entregar como um sacrifício. Marcos 10, 45 e João 15, de 12-13. Para vocês terem essa referência. E o padre, né, o Dominique Lacordaire, nasceu em 1802, morreu em maio, 2 de maio, né, a mesma data do nascimento do Chico, 2 de maio, e desencarnou em 21 de novembro de 61. Foi um padre bastante rigoroso. Então é isso, né? Eu só consegui ler o 11, tinha 12, 13, não deu. Mas é porque me tocou muito esse trecho do Evangelho, e todos os trechos realmente são importantes. E só para finalizar, uma colocação que eu queria fazer, as pessoas que puderem também apresentar o Evangelho, façam, porque mais do que a gente falar para as outras pessoas, a gente aprende muito. Então, muitas vezes a gente tem vergonha de falar, né? Eu só, se vocês me conhecessem alguns anos atrás, por profissão eu tinha que trabalhar em contato com muita gente, mas nunca foi muito minha praia conversar muito. Mas quando a gente está num grupo, isso aí foi no meio espírita que eu aprendi, quando a gente está num grupo, como a Jorge já comentou aqui, e pessoas que têm o mesmo objetivo, como nós, né, que estamos no grupo, eu acho que talvez seja um momento interessante da pessoa, né? Porque, primeiro, ela vai ter uma semana para estar estudando, para estar se preparando e se aprofundando. E, segundo, ela está no meio de pessoas que estão todas dispostas a ouvir, né, a sua opinião, né? O que você vê, como você enxerga, e a sem crítica. Então, quem acaba ganhando, talvez, aí é uma opinião minha, pessoal, né? Estou falando porque já vivi algumas experiências dessas, é a oportunidade que você se dá de se aprofundar em alguns temas. Quando você pega um tema, não é por acaso que ele cai para você. E quando ele cai para você, é a grande oportunidade que você tem de se aprofundar um pouco mais nele e compartilhar um pouco dessa sua experiência com as outras pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, fica aí uma sugestão aí para o pessoal, tá bom? Agradeço a todos, me estendi um pouco mais, 10 minutos aqui, mas desculpe aí, eu tentei ser sucinto, mas coisa envolvente. Eu queria falar uma coisinha só. Posso? Então,
Eu estou usando um evangelho que era do meu pai. E aqui nessa página ele escreveu: humildade é o amor que exala, que aceita, que acolhe. E o orgulho é o amor que ainda não se desenvolveu. Ele não diz que o orgulho é um mal. Dá para entender? O orgulho, essa fala dele me fez assim imaginar, ou me fez refletir que o orgulho não é uma coisa permanente. Que a gente pode, o humilde sim, ele pode ser permanente, que dificilmente ele se tornará orgulhoso, o humilde. Quanto que o orgulhoso, de repente, ele pode cair em si e se transformar. Só isso, pessoal. É muito emocionante, né? Quem quiser falar, pode só abrir o microfone e que sinta-se à vontade. Só para complementar a fala da Beth, Cláudia, rapidinho. Nada é permanente. Nada é permanente. Né? Nós estamos evoluindo e evoluindo para Deus, então sempre para melhor. Tem razão, o que seu pai escreveu essas coisas simples, diretas, sem muita volta, é matador. É matador. Beth, meu pai era muito sábio. Oi? O que você falou? Depois manda a frase no privado para mim, para eu anotar aqui no meu evangelho. Tá bom. Então, mas assim, meu pai era uma pessoa, além de humilde, ele era muito sábio. Muito sábio. Ele, na verdade, na escola, ele fez até o 3º ano primário. E aí ele queria muito, muito, muito estudar eletrônica. Ele queria ser engenheiro eletrônico. E ele sabia que com o 3º ano primário ele não podia. Então ele fez, naquele tempo não chamava ESD, estudos, não era ESD, não era, como é que o estudo noturno, né? Para os mais velhos. Ele fez aquele supletivo que recebia os caderninhos em casa. E aí, ele, para estudar à noite, porque ele trabalhava o dia inteiro, ele punha o pé na água gelada. E ele ficava estudando. E daí ele descobriu que tinha um curso de eletrônica, eu sei que estou me estendendo, nos Estados Unidos. E daí? Ele não sabia falar inglês. E daí ele foi estudar inglês. E depois ele abriu uma loja de concertos de eletrônicos, e depois ele abriu uma loja, assim foi, entendeu? Ele era muito sábio, muito, muito. Nossa. Bom, boa noite, gente, desculpa, já me estendi demais. Cláudia? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Às vezes a gente não consegue perceber o nosso próprio orgulho, porém existem algumas técnicas que a gente pode identificar isso e tentar trabalhar. Vou dar um exemplo. Eu tenho um livro aqui muito interessante que depois esse livro aqui, não sei se vocês vão conseguir. Ele está invertido. Infelizmente a câmera inverte. Entendeu? Não está invertido, deu para ler. Deu para ler? Como fazer?
Esse é um livro muito interessante. O autor é muito prático. É muito prático. E ele fala o seguinte: vamos supor uma situação. Você está lidando com outra pessoa e você. E a pessoa ela está com um argumento que é errado. E você sabe que ela está errada e que você está correto. Entendeu? Como você faz para lidar com essa pessoa? Normalmente, né, a minha forma tão diplomática, estou falando de mim, minha forma diplomática de lidar é dizer claramente, não, você está errado, cara. Você está errado por causa de A mais B mais C mais D, entendeu? Essa é a minha forma inata, que está dentro do meu. Então, essa é a minha forma. Mas olha só, olha o caso que ele fala. Ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Tinha um advogado que trabalhava num caso muito importante. E ele estava perante o juiz e o caso envolvia muito dinheiro de uma empresa, era uma causa, né? Estava envolvendo uma questão financeira muito alta. Durante a argumentação, o juiz, né, perguntou para ele se o estatuto de limitação da lei era de 6 anos. O juiz perguntou para o advogado: o estatuto de limitação é de 6 anos? Nem sei o que é isso, mas vamos lá. O advogado, né? O advogado parou, olhou o juiz por um momento e respondeu bruscamente: não existe essa lei de limitação nesse caso. Então, o juiz perguntou se a lei era de 6 anos e o advogado, que estava defendendo a empresa, falou na lata: não, o senhor está equivocado, não existe essa lei nesse caso. Essa lei não se aplica a esse caso. Quem estava com a razão? Quem estava correto era o advogado. Ele ganhou a argumentação, pela lógica? Ganhou. Mas ganhou a causa? Não. Perdeu a causa. Por quê? Porque ele feriu o orgulho do juiz. Então, apesar dele ter vencido aquela argumentação, o juiz ficou muito sério e o ambiente todo gelou, porque o juiz era um cara muito respeitado e muito prestigiado. E ele falou na lata que aquele juiz estava errado. Então, aí se você pergunta, se você chegar para esse advogado, você é humilde? Você é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso. Esse advogado provavelmente responderia que não é orgulhoso. Mas olha só, o que é a prática da humildade? A prática da humildade, olha o que o livro ensina, fala, jamais diga, mesmo que você saiba que aquela pessoa está errada, jamais diga que ela está errada. Olha só, você deve falar assim, eu posso estar enganado. Olha a diferença. Meritíssimo, eu posso até estar enganado. Eu posso estar enganado. Mas me parece que talvez essa lei não se aplique nesse caso. Isso. A maneira de você falar, a maneira de você lidar, também é humildade. A maneira de você tratar o seu semelhante, você não expor a pessoa ao ridículo. Porque da maneira como ele falou, ele expôs o juiz ao ridículo. Uma pessoa que de alto prestígio botou na lata, você está ignorando a lei. Então a gente tem que ter muita elegância, muito tato para falar com as pessoas. Mas eu sou tão humilde. Será? Será que nós somos humildes? Então a gente tem que ver técnicas. Por exemplo, a Geórgia. Eu sou o chefe da Geórgia. Aí eu chego para a Geórgia. Jorge, o que é que você acha de fulano? Aí, por acaso, esse fulano é uma pessoa que vive falando mal da Geórgia. E a Geórgia sabe disso.
Esse fulano é um inimigo da Geórgia. Ele vive falando mal da Geórgia. Eu sou o chefe da Geórgia. Geórgia, o que você acha de fulano? E eu não sei de nada. Aconteceu um caso desse aqui, ele fala, eu também, eu cito outro exemplo no livro. O que a resposta foi a pessoa foi o seguinte, durante a guerra americana, o presidente do Sul, teve uma guerra entre o Sul e o Norte, chegou e perguntou para o general Lee o que ele achava do major fulano. E o general Lee falou, ele é um militar de grande valor, falou todas as qualidades dele. Elogio do começo ao fim. Aí depois que ele saiu da presença do presidente do Sul, veio um subordinado do general Lee e falou assim, pô, você elogiou o cara que mais te odeia. Você elogiou o cara que mais mete o pau em você. Aí ele falou, o presidente me perguntou a minha opinião sobre ele. Ele não me perguntou a opinião dele sobre mim. Eu respondi a minha opinião sobre ele. Olha só, qual de nós aqui estaria preparado para dar esse tipo de resposta, sabendo que é a chance de você executar o seu inimigo, que está ali falando mal de você, e ele responde com uma nobreza, fala todas as qualidades dele. Você tá maluco? Esse cara te odeia. Me perguntou a opinião que eu tenho sobre ele, não a opinião dele sobre mim. O que é isso? Isso não é humildade? Ah, mas eu sou tão humilde. Ah, Jorge, o que você acha do fulano? Ah, aquilo não vale nada, aquilo não sei o que. Opa, cadê a humildade? Entenderam? Então, a gente sempre tem que buscar técnicas, né? Eu acho muito interessante. Essa técnica de nunca diga que você está errado, eu acho muito interessante. Por mais que você esteja correto e a pessoa esteja errada, olha a discussão marido e mulher. Você com seu filho, no trabalho. No trabalho. Muitas vezes você chega de forma contundente. Defeito meu completo, total. Sempre fui muito contundente. Meu defeito. Eu li isso aqui, eu falei, meu Deus. Estupidez ser contundente. Numa discussão, quem ganha a discussão? Ninguém. Ninguém ganha a discussão. Você pode até ganhar argumentação, mas você, no mínimo, vai perder um aliado. Porque o orgulho daquela pessoa foi ferido. Ah, você ganhou a argumentação, beleza. Todo mundo aplaudiu a sua argumentação, mas você, no mínimo, perdeu um aliado. Se não ganhou, um inimigo. O que você ganhou? Ganhou alguma coisa? Não. Nenhuma discussão dá bons resultados. Meu pai dizia, enche a boca d'água. Não responda, enche a boca d'água. Estou ficando contra do teu pai aí, hein? Eu estava lendo um trecho aqui, Cláudio, né, que eu comentei, né? Gosta de desistir das suas vantagens para o benefício dos outros, né? Filipenses. Basicamente é isso que você comentou. Eu estava lembrando rapidamente, o João quer falar, porque eu conheço o João, eu sei cada movimento que ele faz lá quando ele quer falar. Troca de mãos, coisa que é tal. Rapidamente, João, o Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, de 1971, 72, a elegância com que ele respondia, né, aquelas entrevistas lá, né, sabendo que tinha pegadinha de tudo quanto é lado, isso tornou dele uma pessoa realmente, só engrandeceu, né, só elevou o espiritismo para outro patamar. E é bem isso que o Cláudio falou, acabou de falar, né, quer dizer, não adianta. E ele falava um negócio interessante, falava assim, ó, de mim vocês podem falar o que, o Chico, né? De mim vocês podem falar o que vocês quiserem. A doutrina, aí nós temos que conversar. É vontade de detonar, mas a doutrina não. Mas, João. Calma. Espera aí, João, só um minuto, João.
Nossa, muito enriquecedor, né? Continuação desse capítulo 13 e 14, semana que vem também com o Francisco. Brincadeira. O Renato colocou aqui no chat, né? Colocando a questão, vou compartilhar com vocês. Não importa apenas quanto amamos, mas como amamos. Podemos amar muito nossos filhos, mas sabemos passar isso para eles da forma certa? Ao meu ver, quem realmente diz algo sabe ensinar e passar para frente. Nossos filhos são exemplos do que oferecemos ao mundo, continuarão nossa história na Terra. Né? Lendo aqui a frase do Renato, né? Já veio aqui um assunto extra do Evangelho, a questão do verdadeiro amor, né? Às vezes a gente acha que o amor é só falar sim, o amor é passar a mão na cabeça, isso não é amor, isso é apego, isso é outra coisa, não amor, né? E falando, né, é a mesma questão da humildade, né? Bem no início da fala do Francisco, ele fala, né, humilde não é aquele que está com a cabeça para baixo, né? Humilde de sentimentos, humilde de entender o que a gente está passando, né? E eu vou silenciar e deixarei o João falar apenas alguns minutos por conta do horário, né? Emmanuel está aqui, né? A disciplina. Eu vou falar um pouquinho, porque esse tema, quando se fala em orgulho, é um tema forte, né? Então, um pouquinho que a gente exercite as palavras, a gente acaba, às vezes, mexendo, e o objetivo não é esse. O objetivo é que cada um de nós possamos fazer as nossas avaliações. Agora, é muito inteligente, Jesus colocou isso tudo, dando para nós a humildade, a única porta da nossa salvação. E quando a gente observa, aliás, a caridade sendo a única porta da salvação. E a caridade, ela resume todos os atributos do amor. Então, é um ensinamento muito sábio de Jesus, porque se nós colocarmos esse ensinamento em ação, nós começamos a observar, ficar mais atento e valorizar, por exemplo, a gratidão. Na nossa família, na nossa casa, com as pessoas do nosso convívio. A gratidão pelas pessoas que se dividem com a gente, seja ele nosso pai, irmão, mãe, companheiros, e nós devemos ser gratos a essas pessoas. E nós, muitas vezes, entramos num embate. E a proposta de Jesus, no caso da caridade, é para que a gente exercite a caridade com as pessoas que convivem junto a nós. E no nosso lar, é o local ideal para a gente praticar a caridade. Porque ali são ajustes necessários. E o que conta daí é nós, aquele que consegue ceder, que consegue refletir mais, consegue ser ponderado, respeitar o momento do seu companheiro, do seu parente, do seu irmão na caminhada. E dessa forma, isso é um exemplo de gratidão. Graças a Deus eu tenho um irmão, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Graças a Deus, sou muito grato por eu ter essas pessoas. E daí no dia a dia a gente conhece pessoas, a gente fica tão feliz de conhecer pessoas
que se aproxima da gente de alguma forma, seja pelo trabalho, seja nos grupos que nós pertencemos, que são espíritos que as nossas afinidades vão nos trazendo ou vão nos aproximando. Tudo isso é motivo de muita gratidão e também de respeito. Então, quando nós somos, no mesmo tempo que nós somos gratos pelas pessoas que estão do nosso lado, o respeito por todos, respeitando o momento de cada um. E termos a consciência que, por gratidão, devemos ter a consciência que somos muito amparados pelas pessoas com que nós nos relacionamos. Se nós não percebermos, é importante a gente acionar a tecla da atenção para ver quantas pessoas nos auxiliam, de muitas formas, até no momento em que elas têm a facilidade de mostrar aonde estão as nossas falhas. Então, gostaria de deixar essa contribuição desta forma. Fora da caridade não há salvação. E a caridade resume todos os atributos do amor, e o ponto de encontro de maior relevância é o lar e a família. Boa noite para todos. Boa noite. O evangelho dessa noite foi muito profundo, né? Trouxe várias reflexões, nos trouxe também essa lembrança do nosso bem viver, Francisco colocando, né, da possibilidade de mais pessoas estar participando do evangelho. E aqui, mais uma vez, eu faço também o convite, né? Quem quiser fazer a prece inicial, a prece final, né? Mas eu vou me atentar a esperar que vocês se falem. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso falar, por favor, Francisco Vila, você pode fazer? Ele pode se sentir constrangido e no próximo evangelho ele nem entre porque vai falar, aquela louca vai me chamar. Então, eu não quero, momento algum, fazer isso, tá? Por favor, gente, igual eu perguntei para a Beth, você pode fazer o Pai Nosso? É de maneira amorosa. E todos nós aqui estamos aprendendo, né? E se às vezes vocês acham que a gente fala um pouquinho melhor, mas é porque a gente fala tanto, né? E a gente está há tanto tempo dentro de um centro, que a gente acaba repetindo, porque eu aprendi com uma senhorinha que tem 92 anos, que é de muita amorosidade. Então, na verdade, eu apenas tento repetir aquilo que tocou tão grande o meu coração, né? E eu vejo também vocês, companheiros, que já participaram de outra casa, o Cláudio, que vem de uma outra casa, o Francisco, o João. É só isso, né? A gente tenta passar um pouquinho daquilo que a gente ouviu e depois a gente vai pegando os nossos jeitos, trejeitos. Então, está aberto, mas eu não vou intimidar para que ninguém se sinta constrangido e que não venha participar, tá bom? Por favor. Mas, quem quiser, é só falar, hoje eu quero fazer a prece final, e não tem jeito certo, tá? Porque o jeito certo vem do nosso coração. Então, hoje eu vou perguntar se alguém quiser fazer as vibrações. Como tem bastante gente nova, eu acho que vai falar, como é as vibrações? Então, eu vou fazer hoje do meu jeito, para que vocês possam ouvir, tá bom? É do meu jeito, não é o jeito certo, tá? Vamos assim nesses momentos, queridos companheiros, serenando o nosso coração, agradecendo todo o amparo da espiritualidade amiga, que se fez presente desde o primeiro instante desse dia que amanhece, e estará conosco até o último instante. Vamos imaginando que uma imensa luz é projetada de dentro dos nossos corações. E essa luz é projetada e ela se encontra, formando uma imensa corrente e um elo de amor entre nós.
E vamos emanando essas energias que vão sendo enviadas para todo o planeta Terra, atingindo todos os países, principalmente aqueles que passam por situação de guerra, catástrofes naturais. Essas energias na cor verde vai enviando a cura do espírito, da matéria, para todos os hospitais, asilos, creches e orfanatos. Essas energias vão sendo enviadas a todas as pessoas que se encontram em situação de rua, a todas as pessoas que se encontram perdidas nos vícios, sabendo que todos passam apenas por um momento transitório e que todos nós seremos resgatados pelo amor de Deus. Vamos emanando essas energias para todos os nomes que se encontram no caderno de vibrações da cabana de luz. Emanando essas energias para todas as pessoas em tratamento. Vamos enviando essas energias para os nomes que foram enviados no grupo Raio de Luz, por todas as pessoas que passarão por cirurgia, envolvendo em muito amor e muita luz. Vamos enviando essas energias a todos os nomes que cada um nesse momento vai falando, de familiares, amigos, pessoas do nosso convívio que passam por momentos difíceis. Vamos emanando também essa energia para cada um de nós, os nossos familiares, fortalecendo essa corrente de amor e de luz. E assim, vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga conduza nas suas maiores necessidades. E assim vamos envolvendo em muito amor, em muita luz, o João, que ainda continuará os seus trabalhos na cabana de luz, essa energia continua nos nossos corações. Possamos nos sentir fortalecidos para estarmos na próxima semana, espalhando esse evangelho, espalhando a boa nova, para que cada vez mais possamos eliminar os nossos vícios e defeitos e trazer as nossas virtudes à tona. Que assim seja.